dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Mercado Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia de conhecer as principais expectativas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos e também para a nossa Bolsa. Então vamos passar pelo relatório Focus, vamos passar pelo termômetro da Bolsa. Hoje é dia também de comentar as estatísticas fiscais com vocês, então a gente vai trazer os principais aspectos que saíram nesse relatório e também as estatísticas de crédito. Aquele já velho conhecido nosso, relatório que mostra como é que estão as taxas de juros, a inadimplência, o endividamento das famílias. Então a gente vai passar tudo tintim por tintim com vocês. Mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira chegou, aquele dia da gente saber como que o mercado está achando aí das coisas, o que ele espera de inflação, o que ele espera aí da Selic, que é o mais importante aí. E mais uma vez o mercado azedo, querendo forçar suas narrativas, mas vamos explicar isso no momento devido também. Vamos falar aí de arrecadação, não, de resultado fiscal aí. O Banco Central divulgou aí os dados aí de agosto, vamos falar um pouco sobre isso. Então tem bastante assunto para a gente tratar nesse dia de hoje, então a gente já pode passar para a nossa agenda, né, Débora? O que o nosso telespectador aí tem para enfrentar nesse dia de hoje? Olha, uma agenda bem recheada hoje, dados importantes aqui no Brasil sendo divulgados. Teve a coletiva logo de manhã, né, do Fernando Haddad. Coletiva não, né? Foi uma entrevista à CBN, então não foi tão coletiva assim, mas ele falou depois das estatísticas fiscais aí, falou inclusive sobre o arcabouço, a importância do arcabouço. Então vamos começar do começo, então, a agenda, porque a OCDE divulgou o relatório sobre reformas em políticas tributárias na França, 6 horas da manhã. 8h25 saiu o relatório Focus, então esse também já velho conhecido nosso, que traz ali as perspectivas do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos do país. E em seguida, 8h30, começou essa entrevista do Fernando Haddad à CBN, com vários pontos bem interessantes, inclusive sobre o arcabouço fiscal, vários pontos, inclusive, que a gente pode pensar e refletir sobre o que ele falou ali de forma crítica em relação ao cumprimento e toda a importância do arcabouço fiscal, não que não seja importante, mas a Haddad ali colocou isso mais uma vez na sua prioridade. Às 8h30 também saiu o setor público consolidado, que são justamente as estatísticas fiscais que a gente vai trazer para vocês. E 9 horas o CPI, o Índice de Preços ao Consumidor da Alemanha, de setembro, só que aqui medição preliminar, até porque setembro não acabou, está acabando, mas ainda não acabou. 9h50, a Michelle Bauman, diretora do Fed, participou de um evento na Geórgia. Então aqui um pronunciamento também bastante aguardado. Agora que a gente volta a ter incerteza em relação à condução da política monetária nos Estados Unidos, principalmente em relação à magnitude dos próximos cortes, os dirigentes do Fed voltaram para o radar e agora eles também saíram do período de silêncio depois da reunião. Então eles voltaram não só para a agenda, mas também para o radar. 10 horas da manhã na Bélgica, a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, também fez um discurso na Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu. Então aqui, né, uma manhã bastante focada nos diretores e presidentes de bancos centrais. A gente vai ver que durante a tarde eles voltam também. Mas na parte da manhã, Fernando Haddad, aqui na nossa agenda doméstica, muito na centralidade. E o setor público, já que o mercado financeiro é bem fiscalista, estava com uma lupa enorme esperando esse resultado. Então vamos seguir aí para a agenda, porque a gente tem na parte da tarde outros pontos interessantes aqui. Sai indicador de incerteza econômica, na verdade já saiu na FGV, indicador de incerteza econômica às 10h15. ISM de Chicago, que é o PMI medido pelo ISM de Chicago. Então aqui a gente tem aquele PMI da S&P Global, o índice dos gerentes de compras, que normalmente a gente traz da S&P Global para poder comparar todos os países e ver como é que está esse termômetro, inclusive de forma global. Mas a ISM de Chicago também faz essa medição lá nos Estados Unidos. Então normalmente os dois são usados por lá para ver como é que está esse termômetro, ou estão, né, porque são dois, os termômetros da atividade econômica, e como é que está caminhando a economia do país segundo essas medições. Às 14h55 tem Jerome Powell participando de um evento promovido pelo NAB, então é outro ponto que deve ficar muito na centralidade durante a tarde, é o que o Jerome Powell vai falar nesse evento. Às 15 horas, Banco Central divulga a decisão de política monetária na Colômbia.
E ainda a gente tem a dirigente do Banco da Inglaterra participando de um painel nos Estados Unidos. Às 18 horas sai estoque da dívida aqui no Brasil, na edição aí, relatório do Tesouro. E a gente tem no Japão, às 9h30, o PMI industrial. Então aqui o índice de gerente de compras que vai mostrar como é que está o setor industrial japonês nesse mês de setembro. Porque a gente começa a ter agora esses PMIs finais pela Ásia e depois no dia seguinte a gente já tem Europa, Brasil, Estados Unidos também divulgando seus índices dos gerentes de compras. E aí no restante da semana saem os compostos e de serviços. Então, como falei, uma agenda bem permeada aí por dirigentes, presidentes de bancos centrais de uma forma geral. E aqui no Brasil, focada aí muito para falar do Fernando Haddad, Focus e Fiscal. Vamos então agora começar o nosso giro pelo mundo, Débora, que a gente tem a notícia que a gente sugere toda manhã para vocês para falar das bolsas, né? A gente tem um mercado asiático que está um tanto quanto confuso nessa manhã, né? Que o Japão aí teve a eleição do novo primeiro-ministro, parece que o pessoal não gostou muito, ficou meio azedo, está achando que vai ter taxa de juros maior lá, enquanto na China aí só sucesso, né? Parece que todo mundo aí ficou feliz aí com esses anúncios de estímulos e está subindo aí em termos recordes. Então explica um pouco essa confusão para a gente, Débora, do que está acontecendo na Ásia. Bom, lá na China, hoje, o Xangai Composto ele subiu mais 8%. Eu vou colocar o gráfico aqui para vocês na tela, enquanto eu vou falando para vocês digerirem esse gráfico, porque ele, inclusive, está distorcido por conta dessas últimas altas. Foram 9 sessões de ganhos consecutivos lá na China. O Xangai Composto engatou, então, 9 sessões de alta antes de um feriado, porque é o feriado da República essa semana lá na China. Então, a gente vai ter o mercado fechado do dia 1º ao dia 7 de outubro. Então, não vamos ter Xangai Composto nos próximos dias. E o mercado meio que já se posicionou também para esses dias que não vamos ter negociação no principal índice chinês, o principal indicador das bolsas chinesas, que é o Xangai Composto. Então, hoje ele deu um salto, ele subiu 8,06%, uma alta bastante relevante para o Xangai Composto. Podem ver aí que nos últimos 6 meses ele não tinha tido um comportamento parecido. E por isso que o gráfico ficou dessa forma, esse salto que vocês estão vendo é justamente esses últimos 9 dias e principalmente aí os 8,06% de hoje. Então, o Xangai Composto ele acabou tendo um comportamento, né, no intradiário, então comportamento do dia de hoje recorde. A gente não via uma alta tão grande assim do Xangai Composto em 16 anos. Então, realmente uma performance muito boa do Xangai Composto e na esteira daqueles estímulos que estão sendo divulgados lá na China. O famoso pacotaço, que foi maior, inclusive, que o pacote da Covid-19, já aí com mais estímulos do que a gente tinha visto lá em 2020 e já estão comparando até com estímulos de 2008. Então, realmente, uma série ali de medidas econômicas estão sendo tomadas na China em relação a juros, em relação ali as taxas de referência, compulsório, recompra, enfim, para também tentar estimular o setor imobiliário, para tentar estimular a demanda de uma forma geral. E mesmo que lá a gente tenha tido uma das medições dos índices de gerente de compras no setor industrial, que é aquele que também não é da S&P, é o do governo chinês, ter ficado no terreno da contração, então ficou abaixo do patamar de 50, mostrando ali que o setor industrial teria contraído no mês de setembro. Isso ficou em segundo plano porque o pacote de estímulos ainda está realmente no radar. E aí, o Xangai Composto conseguiu esse novo recorde, atingiu uma máxima importante e vem se recuperando aí com bastante força depois desses anúncios de estímulos. Já no Japão, a gente teve a eleição do novo primeiro-ministro por lá e o mercado financeiro começou a olhar essa eleição e essa, não mudança, mas essa nova eleição como alguém que poderia mexer na parte tributária, na parte de impostos, inclusive nas taxas de juros, e isso desagradou um pouco o mercado financeiro. Então, o Nikkei 225 caiu 4% no Japão e o Xangai Composto subiu 8% na China. Então, foram os principais destaques do mercado asiático hoje, tanto para o positivo quanto para o negativo. O restante ali acabou acompanhando parte o Xangai Composto e parte acabou indo para o terreno negativo por realização de ganho dos últimos períodos. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho, quando se der tempo para passar o giro, mas o minério de ferro em Dalian subiu mais de 10% hoje também, conseguindo manter aquele patamar acima dos $100 por tonelada. Então isso pode também mexer bastante com a nossa abertura aqui, como mexeu na semana passada.
Vamos então aqui para o Brasilzão aí, que o Boletim Fox saiu nessa manhã, né? Toda segunda-feira a gente tem a divulgação do boletim, que é uma pesquisa de mercado que sai na sexta, né? Que é pega os dados sexta-feira, né? E ele ficou bem estagnado, só que a pressão por juros maiores continua e agora a pressão não é mais para aumentar somente juros, é para aumentar em 0,5 pontos percentuais a taxa de juros a partir da próxima reunião do Copom e ficar assim até o final do ano. Vamos ver aqui então como que ficaram os dados do relatório Fox aí. Nessa semana, né? Então não teve mudança no IPCA, acredite-se que o IPCA vai fechar aí no ano em 4,37, o ano que vem 3,97, o PIB também está sendo esperado aí numa alta de 3% nesse ano e 1,92% para o próximo ano, uma mudança muito pequena, estava em 1,9% aí na última divulgação. O câmbio também é estabilizado, só que aí vem a pressão que o mercado está realizando. Selic agora está sendo esperada que feche o ano em 11,75 e em 10,75. Isso daí significa que o Banco Central, para chegar nesses valores, ele tem que pelo menos subir na próxima reunião meio ponto percentual para ele fazer uma alta mais gradativa. E a desculpa continua sendo a mesma. Eu posso pegar aí basicamente a mesma coisa que eu falei, sei lá, 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, daí não vai mudar em nada aí, porque o discurso continua o mesmo. Eu vim ouvindo no rádio também a mesma coisa, não mudaram o discurso, analistas de mercado falando a mesma coisa, você pega as notícias dos grandes jornais, a mesma coisa ainda, e é sempre a mesma ladainha. O Brasil está crescendo acima da sua capacidade, isso está gerando pressões de demanda e para isso você tem que aumentar a taxa de juros para conter esse crescimento mais acelerado na economia. Então pode crescer mais do que a gente está crescendo agora. Pelo menos eles mudaram um pouquinho esse discurso, porque está ficando muito feio aí o discurso de que tinha que reduzir a atividade econômica, né? Ou seja, aumentar desemprego, reduzir renda, porque estava ficando bem feio esse discurso aí por parte do mercado aí, né? Então eles agora até amenizaram um pouquinho, estão falando, não é que precisa baixar, precisa manter assim, não pode subir mais do que isso, as pressões já estão muito grandes aí nesse cenário, é o máximo que aguenta. Então esse aí é a lógica deles, né? Essa aí é a justificativa deles de que você não pode crescer mais do que isso porque já está gerando pressão de demanda. Daí pergunta assim para o pessoal lá, fala assim, como assim está gerando pressão de demanda se nos últimos dados econômicos, dados inflacionários, você não teve aí nenhuma pressão de demanda muito observável, né? Você teve então alimentos subindo, combustível subindo, uma espera aí da alta da energia elétrica, porque a gente vai chegar em bandeira tarifária 2 agora, né? A partir de outubro. A questão climática está pesando, mais onda de calor, esse ano acho que nunca vi tanta onda de calor para um ano só, já devemos estar em 7, 8 ondas de calor aí esse ano só e nada mudou aí, as questões climáticas bateram na porta, mas essas são as pressões inflacionárias e nada disso reduz aí com Selic, mas eles falam, não, é exatamente por isso, porque já que a gente não consegue controlar, pelo menos tem que controlar a alta da demanda, que também está crescendo, mas a gente não vê nenhum sinal de alta de inflação de demanda, porque você não teve serviços com preços aquecidos. O setor de serviços sim está aquecido, mas você não teve nenhuma inflação tão alta de serviço nas últimas divulgações de IPCA. Você não teve isso. Você provavelmente possa ter agora, mas, minha gente, o que tem agora no fim do ano? Você tem festas de fim de ano. Então, muito provavelmente vai estourar agora com o setor de serviços, comércio. Você vai ter novembro aí, o brasileiro está aproveitando para adiantar seu consumo em novembro. A gente viu isso aí nos últimos 2 anos, para aproveitar promoções como Black Friday, dia de não sei o que lá, que agora está tendo em tudo quanto é canto. Então, gente, não adianta, o pessoal ainda vai ficar nessa desculpa de que precisa desacelerar a demanda, sendo que não tem nenhum dado apontando para a inflação de demanda. Até você já viu o lazer que a gente sempre mostra aí, quando a gente mostra o IPCA 15, não subindo mais tanto. Você tem também aí a inflação de serviços que é medida pelo Banco Central também não se elevando tanto, mas o discurso continua o mesmo, né? A inflação invisível aí que o pessoal quer ver aí, não enxerga, mas continua a desculpa aí para encher o bolso, né, Débora? Exatamente. E aqui, né, quando a gente fala, sabe quando a gente traz aqueles dados de Estados Unidos, que a gente fala, então, a gente tem inflação cheia,
E a gente tem o núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é aquela inflação que exclui preços mais voláteis, tipo alimentos, energia, derivados de petróleo, porque eles têm mais ali sensibilidade a mercado internacional, então acabam tendo uma volatilidade maior, então exclui esses preços para a gente poder ver o núcleo. Então, é disso que a gente está falando aqui. A culpa da inflação, vamos pensar assim, a grande pressão inflacionária está vindo desses itens, então que seriam excluídos se a gente estivesse falando de um núcleo. Então a gente está falando de alimentos, dos combustíveis, da própria energia elétrica, tudo isso ali que não tem sensibilidade à Selic subiu. E aí está se falando em subir a Selic, então, pressionar para subir a Selic, para controlar esses preços que não têm sensibilidade. Mas aí esmaga a demanda. E aí tudo bem subir esses preços porque na média caiu. É basicamente isso que está sendo falado aqui. E agora o mercado financeiro está colocando no foco algo que já tinha sido discutido há algumas semanas, inclusive, entre os agentes de mercado financeiro, que era essa Selic terminal perto aí de 11,75. Agora já tem até gente falando em mais que 11,75, mas em última reunião ali de diretores de Banco Central com o mercado financeiro, eles já tinham sinalizado que viam essa possibilidade de Selic, ali até deixando claro para o Banco Central o que o mercado vê aí de taxa de juros para o Brasil no final desse ano, justamente aí em 11,75. Então agora isso aparece no Focus, mas já vem aparecendo, né? Os indícios estavam aí, né? Vamos ter alta de juros e vocês vão ter indícios? Então, era mais ou menos por aí. A gente já estava vendo esses vestígios de Selic mais alta ou expectativa de Selic mais alta para esse ano em outros focos de pressão. E agora está no Focus também, que ficou um trocadilho horroroso, desculpa, foi sem querer. Vamos falar do termômetro da Bolsa, porque já que segunda-feira é dia de saber o que o mercado está esperando, né? Então vamos ver o que ele está esperando para a Bolsa. Está bem otimista o mercado, hein? Exatamente, bem otimista em uma semana que pode ali ter volatilidade. Por que pode ter volatilidade nessa semana? A gente tem payroll nos Estados Unidos, então o relatório de empregos mais completo no mercado de trabalho dos Estados Unidos sai essa semana e pode ter ali alguma surpresa que traria alguma questão mais voltada à taxa de juros nos Estados Unidos. Se isso acontecer, a nossa bolsa vai reagir também. E a China está fechada durante essa semana também, então não teremos muita referência ali em relação a preços de commodities negociadas na China. Então estamos falando aqui, por exemplo, do minério de ferro, que tem negociação em Dalian, tem negociação em Singapura. Se o mercado chinês ficar fechado, a gente só tem a referência de Singapura, mas o maior mercado do minério de ferro fica em Dalian. Então, a gente vai ter uma semana com payroll, uma semana sem o Xangai Composto, sem o mercado chinês ali presente. É uma semana que a gente tem fechamento de mês, porque hoje é dia 30, fecha Petax. Então, um dia importante para referências cambiais, referências de contrato cambial. Então, hoje a gente pode esperar mais volatilidade no câmbio. Mas o mercado financeiro está muito otimista com a nossa bolsa, acredita que nossa bolsa vai dar continuidade ao comportamento e à tendência de alta da semana passada. Semana passada o mercado errou, o mercado acreditava basicamente que ou a bolsa ia cair ou que ela ia ficar perto do 0 a 0, e ela teve uma alta de 1,27 na semana, só 25% do mercado acreditava em alguma possibilidade de alta no Ibovespa, e foi o que a gente teve uma semana muito positiva, puxada principalmente pelo minério de ferro e empresas ligadas à mineração e siderurgia, que vários dias da semana passada carregaram o Ibovespa para o positivo e seguraram ali essa alta, mesmo com outros setores tipo financeiro e ligados a petróleo patinando durante a semana. Também são setores bem grandes aqui da nossa bolsa. Então, basicamente, o mercado errou na semana passada, mas nessa semana pretende acertar, dizendo que nossa bolsa ou vai ficar perto do 0 a 0, ou vai ficar positiva, dando sequência ao comportamento, ao desempenho da semana passada. Mas disse aqui que tem alguns desafios. Então, o que o mercado está olhando? Realmente nessa extensão, né, do otimismo vindo em relação aos pacotes da China para impulsionarem as commodities. Mas hoje já trago até uma notícia ruim, porque o Ibovespa está perto do 0 a 0, porque o petróleo está caindo. Mas aqui a gente tem essa composição realmente mais positiva, ou estabilidade ou alta, acreditando aí nessa continuidade do otimismo da semana passada e também num payroll mais fraco, que deu um reforço para as taxas de juros caírem nos Estados Unidos e trazer o apetite de risco aqui para os mercados emergentes, junto com as commodities.
Bem, vamos falar então agora aí do fiscal, aí, é nosso assunto preferido, né, Débora? Porque a gente, quando fala de fiscal, a gente sabe aí que o mercado gosta tanto aí disso. Eu não dou tanta bola aí, porque a não ser que seja um absurdo aí, em situações como essa agora, não tem muita mudança, né? A gente tem aí que o déficit do setor público primário, ele foi de 21,4 bilhões em agosto. A gente tem então que a dívida bruta atingiu 78,5% do PIB, e a gente mostra aqui para vocês aqui alguns gráficos que a gente acabou mostrando aqui, montando aqui para vocês. Precisa entender como que está a situação em acumulado em 12 meses, a situação em a situação primária, nominal. Então vamos lá mostrar. Se a gente pegar mensalmente, a gente tem o déficit primário, ou seja, aquele que exclui a conta financeira, ou seja, o pagamento com juros. Você tem então um déficit de 21,4 bilhões aí nesse mês aí de agosto. Menor se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior, tá, gente? Então isso aí significa aí que eu não concordo com isso, mas vou ter que falar. O governo está fazendo esforço fiscal, sim. Para mim não fazia, mas tudo bem. Ele está fazendo, o mercado quer, então beleza. O nominal, você está aqui em 90,4 bilhões aí de déficit nominal, ou seja, que você já pega o primário e coloca a conta de juros em cima. Então você vê aí quanto que a gente gasta de juros. É uma diferença bem considerável, né? Se a gente pegar em 12 meses, o acumulado em 12 meses, ou seja, o déficit acumulado em 12 meses, que está em 2,26% do PIB, que também está caindo, está em 256,3 bilhões. Muito desse valor aí ainda é reflexo daquele pagamento que você teve de precatórios no final do ano passado, que aumentou consideravelmente o déficit primário. Mas a tendência é que você tenha um efeito estatístico que chegue no final do ano e que você chegue realmente bem próximo aí do 0,75, que é a meta mais ou menos que o governo tem esse ano. Então, tudo caminhando mais ou menos bem para você chegar na meta. E quando a gente pega no nominal, é 1,1 trilhão aí de déficit no acumulado em 12 meses, quase 10% do PIB, lembrando que o nominal você coloca a conta de juros. Então, se a gente for pegar qual que é o problema da economia aqui, se você quer ser tão fiscalista, então a gente vê aí que o gasto vem com o pagamento de juros e serviços da dívida. O que aumenta o gasto de juros e serviços da dívida é aumento da Selic. Aumentar a Selic aumenta então a dívida bruta. Então, e daí eles falam que a dívida bruta está muito alta, então a resolução para isso é aumentar a Selic para reduzir os gastos da economia. Aí você reduz os gastos da economia, você não consegue arrecadar tanto, aumenta o déficit primário. Aí você tem então um aumento ainda maior aí dos déficits, daí você vai lá, resolve com o aumento da Selic e vira essa corda eternamente aí de a gente está aumentando o nosso déficit nominal, porque você está aumentando a Selic, se usa a Selic como punição desse aumento do déficit. É uma loucura, né, gente? Vamos dizer assim que o mercado financeiro tem a lógica aí de coach, né? É uma coisa meio maluca isso. Mas, falando do que importa, a gente está com o déficit nominal bem controlado, mas obviamente o mercado financeiro nunca está feliz, né? Se a gente tiver um superávit de 10%, eles vão falar que isso aí está ruim, né? Quem tem superávit, inclusive, é o Milei, mas isso aí está custando para o povo argentino 53% das pessoas na miséria, né? Mas acho que é isso que o povo gosta, né? Exatamente. O que importa, né, é cumprir as metas fiscais, né? Independente do custo disso, independente do custo aqui não é nem, ai, nossa, quem vai pagar a conta, não é isso. É quem vai ser penalizado por isso, não é nem pagar a conta, quem vai ser penalizado, quem vai sair do orçamento, né? Quem que vai sofrer com isso? Porque a gente está vendo aqui que não é os juros, né, que estão aqui na linha de baixo que vocês estão vendo. E é muito engraçado, até vou pegar um ponto aqui que o André falou, porque eu acompanho muitas notícias de mercado durante a manhã. E toda vez que saem essas estatísticas fiscais, a gente tem a medição lá da dívida líquida e da dívida bruta. Acontece que a dívida líquida ela estava um pouco até mais estável nos últimos meses. Até tinha montado um gráfico para vocês que a gente acabou não mostrando, mas aí o mercado não tinha muito como falar disso e começou a olhar para a dívida bruta, porque aí o que interessava era que estava aumentando. E usando isso como argumento, então vai aumentar o risco fiscal, porque está aumentando a dívida em relação ao PIB, e isso precisa... Se a gente tem um risco maior, um risco fiscal maior, isso na lógica do mercado, a gente precisa fazer o quê? Pagar mais prêmio pelo risco, então vamos aumentar os juros. Só que isso aumenta a própria dívida bruta. Então é o que o André falou, uma maluquice, parece lá a porca correndo atrás do rabo, porque aí você aumenta a dívida bruta e aí desencadeia em tudo que o André falou, porque aí vamos ter o problema do outro lado, na arrecadação, enfim. E aí o que vai fazer? Então aumenta os juros, porque aumentou o risco do país, e aí aumenta a dívida, enfim.
né? E aí param de olhar para a dívida líquida, porque ela estava, de certa forma, um pouco mais estável. E eu vi notícias, manchetes. O risco do país está aumentando, porque agora a nossa dívida bruta sobre o PIB aumentou, porque agora a gente tem não sei quantos % de dívida PIB pensando na dívida bruta. Eu pensei, que loucura, porque você está falando justamente da parte da dívida que é afetada pela taxa de juros, então vai subir a taxa de juros para continuar, para tentar controlar isso. É uma coisa que parece ter um raso ou uma profundidade de pires, né? Porque você está usando isso de argumento para subir o próprio custo da dívida que vai ficar nisso tudo. Enfim, vocês entenderam, é uma maluquice sem fim. Sabe quem que acredita toda hora nisso e fica perdidaço, Débora, completamente? Para quem viu ontem, entendeu, porque o pobre de direita basicamente é aquele que cai sempre nesses discursos, né? E ontem, para quem não viu, gente, foi maravilhosa essa nossa live, o lançamento desse livro aí do Gessé Souza, gente, foi muito bom. E a gente aí tá aí com o replay, tá liberado aí, gente. Então, para quem não viu, para quem não viu e está querendo ver, está aqui, ó, entre no iclmercado.com.br que o replay está liberado aí dessa aula magna. Você ainda tem ainda, você se tornando um membro solidário, você ainda vai ter direito aos produtos que você vai ver aí no fim aí da live aí, que são maravilhosos também. E quem viu e quer ver de novo, vá lá e vê de novo aí, porque vale muito a pena, gente. É muito bom, mas é por pouco tempo esse replay liberado, tá certo? E tem estreia hoje aqui no nosso ICL aí. Chico Pinheiro entrevista aí, o novo programa do Chico Pinheiro. E a estreia é justamente com o Pedro Cardoso. Hoje, a partir das 8 horas da noite, vai estrear esse programa aí, dentro dos canais aí do ICL e do Eduardo Moreira aí. Então, gente, não perca aí, já coloca aqui, ó, icl.com.br/Chico, então já fica aqui a expectativa, vocês vão lá, clica aqui, o sininho já vai avisar vocês para vocês não perderem. E para quem vê o ICL, já está acostumado todo dia, logo depois que acabou o N2, o ICL Notícias 2, vai lá e vocês vão, na continuidade, vocês vão ver essa super entrevista que teve aí com o Pedro Cardoso, aí, que foi maravilhosa, Débora. Acho que até faltou na nossa agenda de mercado botar lá 8 horas, programa com o Chico Pinheiro, essa estreia maravilhosa que a gente tem hoje. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William De Luca e o Guga Noblar. O William De Luca está de volta aqui conosco. Vocês estão em mais que excelente companhia. E amanhã a gente volta para cumprir a nossa dívida e não pagar 426% de juros com vocês. Então a gente traz as estatísticas de crédito. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. O lançamento do livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita, foi um estouro. Dezenas de milhares de pessoas assistindo, interagindo e ele jogando luz num assunto que é muito comentado, muitas vezes até cheio de preconceito e pouco compreendido, né? As pessoas saíram da aula assim maravilhadas com a capacidade do Gessé de explicar esse tema que é tão importante, principalmente por causa do momento que a gente está vivendo, do momento político. As eleições estão aí, né? Batendo a porta. Se você não assistiu à aula, a notícia boa é que a gente liberou o replay por pouco tempo, até porque a gente acha que é muito importante as pessoas assistirem por causa desse momento político. Ele já vai sair do ar, mas ainda dá tempo. Clica no link aqui e assiste essa aula que você não vai se arrepender. No final da aula, a gente preparou uns presentes também para toda a turma que ainda não faz parte da comunidade ICL e quer fazer parte, e isso está valendo para você que assistiu o replay também. Você vai curtir. Um abraço e boa aula.